que a lembrança que eu tenho, né, da minha mãe quando eu era criança, enquanto crianças, né, sempre tinha uma música de niná para ser cantada pela sua mãe. E eu lembro que a minha canção de niná era dormir sendo embalada pelas lágrimas da minha mãe. Todas as noites ela ficava me embalando e chorando. Eram violências diárias. Assim, minha mãe apanhava na frente dos pais, na frente dos filhos, no meio da rua, grávida, de resguardo, com objetos, né? Enfim, de todas as formas como a mulher pode ser espancada, ela foi. E foi uma época bem sombria, porque era uma época que não existia a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio surgir em 2006, eu tinha 26 anos quando a lei surgiu, né? Então, quando isso surgiu, eu era criança. Então, você imagina, se hoje a violência contra a mulher ela é difícil, imagine antes da Lei Maria da Penha, né? A naturalização que existia relacionada a isso, né? Os vizinhos viam, né, obviamente, me apanhando em todos os lugares, mas sempre aquela questão de que entre briga de marido e mulher não se mete mulher, né? Essa questão de que feio é mulher separada, né? E se com certeza isso acontece é porque ela deve estar fazendo alguma coisa. Então minha mãe sofreu essa violência por décadas, até finalmente eu mesma, aos 14 anos de idade, ter dito que eu não ia mais aguentar isso. Eu sempre falo que a fase da adolescência, que todo mundo fala que é a fase da rebeldia, né, que as pessoas querem chegar a fazer coisas, se vestir de formas diferentes, a minha rebeldia foi dizer, eu não aceito mais esse agressor dentro de casa, né? Então eu fiz todos os esforços mesmo, assim, porque apesar dele bater na minha mãe, a mim ele não batia, mas eu sempre falo até que ponto isso não deixa de ser incoerente, porque todas as vezes que minha mãe apanhava, eu sentia todas essas dores e sinto até hoje todas essas dores. Né? Então aos 14 anos eu comecei a fazer coisas dentro de casa, de rasgar a roupa dele, de jogar a comida dele fora e tal, com a forma de botar ele para fora de casa. E quando ele saiu de casa, o ciclo da violência ela não finalizou nesse período, né? Porque obviamente a minha mãe, né, já estava inserida naquilo, ela não tinha essa questão do empoderamento. Então mesmo ele ter saído de casa, ela ainda continuava tendo uma relação com ele mesmo em casas separadas e tal. E ainda assim ela sofreu essa violência. Até que foi no mesmo momento que eu já adolescente, comecei a acionar a polícia, né? Aí ele era preso num dia e era solto no outro dia. E esse período, que também é uma coisa que eu me lembro claramente, eu sabia, porque quando ele saiu de casa, assim como um bom agressor que ele resolveu alugar uma casa muito próxima da nossa. A nossa casa era numa esquina, ele alugou a casa na outra esquina, era olhando para a nossa casa, né? O que ela sofreu, ela começou a perceber isso, e ela começou de fato a se distanciar, né? Então com a Lei Maria da Penha a gente percebeu que ele ficou mais recluso, né? Mas ainda assim, passando-se os anos, né? Acabou que tendo uma situação e ele invadiu a casa e bateu na minha mãe, e foi quando eu fui lá e fiz a denúncia, né, na Lei Maria da Penha. E foi a partir daí que ele percebeu que não era mais como antes, né? Que eu não posso mais chegar lá, bater nessa mulher e comemorar no dia seguinte, né? Então, o que fez com que ele realmente parasse ou pensasse melhor relacionado a essa questão da violência foi no dia que ele foi autuado na Lei Maria da Penha, né? E quando isso acontece, você imagina, pronto, agora minha mãe ela está livre desse ciclo de violência, né? Porque nesse processo ela também acabou se divorciando, teve coragem de se divorciar, e que ótimo, que lindo, minha mãe agora está livre disso, né? E hoje eu posso dizer claramente que o ciclo de violência ele não finaliza com o afastamento do agressor. Porque essa mulher que sofreu violência durante vários anos, essa mulher ela passa a ter traumas, passa a ter medos, passa a ter um adoecimento, né, onde ela acaba tendo que fazer tratamentos psicológicos, né? A minha mãe passou a fazer tratamentos psicológicos, né, em função dos vários anos de violência que ela sofreu por parte do meu padrasto. Então, ou seja, os resquícios e as lembranças da violência ainda estavam marcados dentro dela e ainda fazia o efeito dentro dela, né? Então, não foi o afastamento do agressor que fez com que minha mãe finalmente se visse livre. Pelo contrário, ela continuou diariamente vivenciando todas as consequências dessa violência que ela sofreu. Comprova-se a violência além física, né? Exatamente. No dia 18 de outubro,
A minha mãe já sendo acompanhada pelo CAPS, né, como depressão, né, porque era dessa forma que as pessoas veem, as pessoas sentem tristezas, então a pessoa sofre depressão. Então, durante muitos anos, minha mãe sendo tratada como depressão. Então, no dia 18 de outubro, nunca vou me esquecer, de madrugada, minha irmã me liga dizendo que minha mãe tinha botado fogo na casa. E esse momento, assim, disso, né, da minha irmã em pânico, chorando que a casa tinha sido incendiada, que minha mãe estava na casa, que minha mãe poderia ter morrido, e que veio bombeiros e a minha mãe em completo estado de crise. E nesse momento que isso aconteceu, surgiu todas aquelas lembranças de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha presenciado, de todas as surras que minha mãe tinha levado, de toda a luta que a gente fez para ela conseguir sair daquilo, e de repente você chega à conclusão de que de fato não tinha acabado, né? De que a violência que ela sofreu ainda estava operando dentro dela. E nesse momento foi um momento assim mais difícil, porque a casa foi incendiada, ela teve que passar a morar comigo, e 2 dias depois a gente teve que voltar no CAPS, e ela teve que ser internada no hospital mental. E de repente você chega no hospital mental e não tem vagas, e tem que esperar vaga, e de repente ela é atendida, mas em nenhum momento é investigado o porquê dessa mulher ter tido essa crise, só investiga a crise, o que ela está sentindo agora. Ela não está lúcida, ela está tendo momentos de alucinações, mas o que foi que aconteceu relacionado a isso, né? E de repente ela é internada, passa um mês internada no hospital mental, com várias mulheres, com diversas outros tipos, né, de adoecimento, e você percebe que não existe um tratamento adequado para mulheres em situação de violência. Existem sim profissionais que estão ali querendo dar o seu melhor em cima de uma estrutura extremamente defasada, uma estrutura pouca, onde elas tentam a cada dia matar um leão por dia para conseguir realizar um bom trabalho, né? E nesse momento, né, que tudo isso acontece, você imagina, de repente eu vejo a minha mãe internada, eu vejo a minha irmã deprimida, eu vejo as minhas sobrinhas com saudade da avó, e começa a gerar uma série de adoecimentos, você adoece junto com tudo isso, porque você se lembra de tudo isso. Aí de repente a sua mãe finalmente, depois de um mês, ela sai do hospital, e de repente você tenta ter uma nova consulta com o CAPS, que só vai ter meses depois, e não tem remédio, e você tem que acionar pessoas do seu convívio para conseguir um atendimento, e finalmente você consegue, e você vai comprar o remédio é caro, tá entendendo? E como se não bastasse tudo isso, né, a minha mãe finalmente, né, bem, né, já entendendo o que acontece, ela passa a se sentir culpada pelo que aconteceu. Ela começa a olhar para mim, me ver numa situação deprimida, numa situação triste, né, e de repente ela começa a olhar para mim e começa a se culpar. Minha filha está assim por minha causa, sabe? Então é uma série de coisas que acontecem numa situação como essa, que a única coisa que a gente percebe é que a única pessoa que está sofrendo tudo isso é a pessoa que sofreu violência, né? Porque o agressor está lá vivendo a vida dele, né? E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que realmente, quando uma mulher sofre violência, toda a família sofre junto, né? Nesse período de outubro, novembro, dezembro, né, onde tudo isso aconteceu, poucas pessoas ficaram sabendo do assunto. Mais uma vez, justamente por essa questão de você não conseguir falar sobre isso, né, de você estar tão triste, tão fragilizada com toda a situação, que você não consegue falar com as outras pessoas sobre isso, né? E depois você começa a refletir e perceber, será que eu vou ter que esperar 30 anos de novo para conseguir falar sobre isso, né? E hoje eu tenho, assim, a maturidade de perceber de que é urgente a gente falar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, e principalmente refletir o que essa violência gera na vida dessa mulher. Que a violência, ela não acaba simplesmente quando o agressor se afasta. Essa mulher, ela precisa de um atendimento, principalmente de um atendimento relacionado à saúde, né? Porque eu fico me perguntando hoje quantas mulheres morreram, né, e colocaram como causa mortis o suicídio, colocaram a depressão, sabe? Quantas mulheres já morreram
né, e que não foram para os índices, né, de mortes, né, justamente por não se compreender, né, o porquê dessa mulher estar daquela forma. No dia que minha mãe foi internada, que eu estava assim em completo estado de choque, assim, porque de repente você se vê numa situação que você não esperava, e tinha uma mulher que estava esperando atendimento e ela estava com pensamentos suicidas, né? E eu conversando com ela, falei sobre a história da minha mãe e ela simplesmente falou: eu também sofri violência. E começou a falar sobre a história de violência. Ela mesma começou a se perguntar: será que hoje o que eu sinto, será que não vem disso? E eu fico me perguntando a mesma coisa: será que de fato não vem disso? Quando isso de fato vai ser investigado, né? Quando as políticas públicas vão conseguir perceber, né, que é necessário que essas mulheres tenham um atendimento especializado, um atendimento esse que está garantido na Lei Maria da Penha e que precisa ser aplicado. Hoje a rede de atendimento em mulheres em situação de violência, ela está sucateada, né? Seja em termos de mão de obra, seja em termos de prestação de serviço, ou seja, são pessoas que estão ali dando o seu melhor, mas que parece que a cada ano, ao invés de ter políticas públicas que melhorem esse atendimento, ela se vê sempre numa situação desafiadora de ver os cortes públicos sempre indo para a área relacionada a direitos humanos e principalmente relacionada a direitos das mulheres, né? Então, o que eu quero nesse 8 de março é dizer que a gente precisa atuar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, refletindo principalmente as políticas públicas necessárias para que essa mulher ela consiga ter o atendimento necessário após ela sair desse ciclo de violência que não acaba com o afastamento do agressor. E que quando isso acontece, toda a família ela é atingida por isso, né? Eu posso dizer que eu me restabeleci através da minha fé, né? Através das energias do terreiro, né? Eu sempre falo que o terreiro literalmente é terapêutico. Foi ele que literalmente me tirou. Eu entrei num estado de depressão e parecia que eu não conseguia sair mais dali, porque era tanta coisa acontecendo, que eu não conseguia mais lidar com aquela situação. E foi através das energias, né, da minha espiritualidade que eu consegui sair disso, né? Mas eu sei que quem deveria estar também cuidando de mim era o Estado, eram as políticas públicas, né? A partir do momento que eu saí daquela sala, daquele atendimento, era para ter sido ofertado atendimento psicológico a minha irmã, as minhas filhas, tá entendendo? Então é isso que eu quero no 8 de março, é refletir sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, e também, principalmente relacionado às políticas públicas relacionadas à questão da saúde, da rede de enfrentamento da violência contra a mulher, que precisa estar funcionando adequadamente para receber essas mulheres terem o atendimento que elas precisam ter, né? E não termos mais relatos de mulheres que a gente sabe que hoje estejam lotando o hospital mental, mas que infelizmente não está sendo colocado como uma questão relacionada à violência. E esses números não existem, as políticas públicas acabam não existindo. E essas mulheres, infelizmente, como se ainda não bastasse, acabam sendo estigmatizadas como loucas, né? Como se não bastasse tudo isso que essas mulheres passaram, com certeza a minha mãe por algum tempo vai ser conhecida como uma mulher que botou fogo na casa, né? Mas poucas vezes ela vai ser lembrada como aquela mulher que sofreu violência durante vários anos e que será que foi por causa disso que ela adoeceu dessa forma? Né? E é justamente por causa disso que eu vejo que eu não posso mais me calar, que eu não quero que outras famílias passem o que a minha família passou. Então nesse 8 de março, eu posso dizer que como eu falo, assim, eu vou com muita raiva. Eu vou com muita raiva desse sistema, eu vou com muita raiva desse sistema machista, patriarcal, opressor, né? Que mais uma vez tentou destruir a minha família. Eu tenho certeza absoluta que não é só a minha que ele fez isso, né? E que nesse dia não me venham com homenagens, não me venham com flores, né? Eu quero que respeitem a minha luta, eu quero que respeitem a minha dor e quero que mais ainda percebam a necessidade da gente lutar por políticas públicas que deem condições para essa mulher não somente sair desse ciclo de violência, mas ser tratada da forma adequada. Lava meus olhos, Oxum, minha emoção. Oxum, lava meus olhos, Oxum,
2017 para mim é políticas públicas da saúde, né? Saúde para essas mulheres que precisam ser acompanhadas depois que elas têm o agressor afastado, né? Elas precisam ser acompanhadas, elas não podem ter um atendimento qualquer, né? E não porque o profissional queira, e sim porque não existe estrutura para dar um atendimento necessário. Eu sou a Dani Marinho, sou artista, militante feminista e sobrevivente.